Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de hoje em que vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Eu sou Cláudia Cardillo, apresento o podcast Carreira e Suas Vozes, que é veiculado pelos meus canais do YouTube, Spotify, Cláudia Cardillo Oficial e Carreira e Suas Vozes. Eu trago a visagista Meire Carriel para conversar com a gente hoje. Meire, seja muito bem-vinda. Cláudia, muito bom dia, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer fazer parte do seu programa, um programa incrível e onde hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso, né, que é o empreendedorismo feminino, carreira e suas vozes. Estou super animada porque nós temos muitas mulheres, inclusive no meu ramo de negócio eu tenho muitas clientes e poucas mulheres empreendedoras. Então a gente vai falar exatamente para essa mulher que precisa ouvir a opinião de uma hairstyle, de uma visagista, de uma terapeuta capilar e mentora. A Meire Carriel, ela é formada pela Embi Morumbi, sócia do salão Dopamina Hair, um salão referência no Morumbi. Ela costuma dizer, e eu adorei essa frase dela, que ela chegou de fusca no mercado da beleza, foi de balconista a empreendedora, e é uma história que ela mesma escreveu. Uma mulher que transformou a beleza em propósito, liderança e método. Nessa conversa nós vamos mergulhar profundamente no significado do Dia do Empreendedorismo Feminino, nos desafios e conquistas da sua trajetória, no impacto do visagismo em seus negócios e no método que ela própria criou, que é o Descomplicando Cabelos Curtos, o que traz uma responsabilidade muito grande, porque ela lidera mais de 50 colaboradoras, enquanto inspira outras mulheres a empreender. Que história fantástica, né, essa do Fusca, né? Eu adorei isso quando eu pesquisei e encontrei essa frase. O que ela representa para você, Meire? É verdade, essa frase ela é muito forte, mas eu sempre trago ela como impulso. Então, assim, você sair realmente do interior, né, de uma cidade desse tamaninho, do interior do Paraná, de Fusca, literalmente, sem nada, né, só com sonho. E esse sonho transformar numa grandeza, né? E hoje o Dopamina Hair, até falou que eu sou sócia, não, hoje eu sou a dona CEO sozinha. O meu sócio, na verdade, é o Matheus, que é o meu filho, como um sócio administrativo. Então, assim, foi uma carreira construída na qual eu tenho muito orgulho e eu gosto de contar porque a gente pode inspirar outras mulheres e mostrar que é possível. E como você disse também, além de liderar 50 pessoas, né? Quando você fala 50 pessoas, não são mais 50 pessoas, são 50 famílias. E você começa a entender que quando você empreende, não é mais sobre você. Você demora um tempinho, mas depois que você entende que o propósito, por trás de empreender, existe propósito, existe fé, existe força, existe garra e existem pessoas que dependem do seu negócio dando certo. E eu falo todas as vezes, né? Depois que você empreende, você não tem mais aquela dúvida, meu Deus, será que vai dar certo? Não. Você vai fazer dar certo até dar certo, porque você não pode regredir, porque aí já tem pessoas atrás de você dependendo de você. E esse é o propósito do Dopamina. Que legal isso, né? E quando eu vi essa frase do Fusca, né, me lembrou vários filmes de mulheres, né, que passaram por várias situações e decidiram empreender. O que te levou a tomar essa decisão de empreender na carreira? O que acontece? Eu comecei como funcionária. Só que eu acho que você vai desenvolvendo o seu mindset. Você sempre entrega no início como funcionária e você vai aprendendo, aprimorando. E mesmo quando eu era funcionária, eu já era empreendedora, porque eu já tinha um time do meu lado. E aí eu fui entendendo que isso já era empreender. E eu tive algum cliente especial que chegou para mim e falou assim, no salão que eu trabalhava, né? Você é dona? Eu falei, não. Você é gerente? Não. O que você é? Eu falei, sou cabeleireiro. Não, você não é cabeleireiro, você é uma empreendedora dentro de uma outra empresa. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque você tem 6 auxiliares. E ali eu já empreendia, mesmo novinha, mesmo lá em 2000, eu já empreendia dentro de uma outra empresa. E o que me fez ser empreendedora foi mesmo primeiro que eu amo o que eu faço.
Segundo, é também gerar oportunidades para mais pessoas. E eu acho que quando você gera oportunidades, você também tem as suas vantagens, né? As pessoas acham que quando você empreende é só sobre você. Não! Você está gerando mais empregos, essas pessoas conseguem levar melhores condições para dentro da sua família e é a coisa mais fantástica do mundo. Depois que você está na veia, não tem como mesmo, gente. Tem os desafios, é óbvio, nós vamos falar sobre eles também, né? Porque as pessoas acham que é lindo, tudo maravilhoso, mas os desafios são diários. Além dos desafios diários, a gente vai aprendendo a errar menos, né? Isso é muito gostoso, porque cada situação que a gente passa quando a gente começa a empreender é um exercício que a gente faz para que a gente seja cada dia melhor. E não é sobre erro e acerto, é sobre você fazer o que realmente você precisa fazer, e não é sobre certo e errado, né? Porque o que é certo e errado para você pode não ser certo e errado para o outro, né? Então, depende, primeiro, do seu tipo de negócio, depende do que você traz de educação por trás de você, né? Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, a minha bisavó era imigrante italiana, e quando ela chegou no Brasil, ela decidiu empreender e montou um hotel em Araçatuba. E isso a gente fala do século passado, né? Então, a gente precisa olhar para trás o que a gente tem de história também dos nossos antepassados, porque eles também atuam na gente, né, Meire? Isso que você falou é extremamente importante. E a minha maior força e a minha maior referência de empreendedorismo feminino, de garra, é a minha mãe. Então, eu acho que eu aprendi com ela, mesmo ela não sendo empreendedora, assim, de ter um comércio, mas ela nos ensinou muito. Ela soube ser líder da casa, ela liderou os filhos, ela ensinou, ela fez um papel muito forte, assim, na questão, tanto na questão paterna quanto a questão materna, mas ela nos ensinou valores, ela ensinou que a gente tem que ir para a vida e fazer acontecer. Essa força que a gente traz, né, igual você falou, eu também tive uma avó muito forte, então eu tenho uma referência feminina de mulheres, que eu digo guerreira, assim, total. A minha avó e a minha mãe, elas foram a minha fonte de inspiração mesmo, porque eu ainda vim de uma geração onde os recursos já eram melhores, né, igual hoje a gente tem tecnologia e tudo mais. Elas vieram de uma geração, a minha avó, por exemplo, era analfabeta, então, assim, e mesmo assim era muito sábia. Sabia fazer as coisas acontecerem, os filhos não passaram necessidade. Sabe, assim, uma coisa que é admirável? Porque eu falo que a geração de hoje, ela tem recursos, mas a minha avó e a minha mãe não tiveram. Então, assim, a elas que eu sou grata, que elas me fizeram impulsionar mesmo. Isso é muito gostoso da gente relembrar, né? Porque faz parte da gente, né? E é como se, quando a gente relembra, a gente ativa a força delas dentro da gente também, né? Então faz com que a gente tenha cada vez mais garra, né? E quando a gente fala de garra, a gente sempre lembra de desafios, né? Qual foi o maior desafio na sua trajetória como mulher empreendedora na área da beleza? São dois desafios. Liderar pessoas é um desafio, porque quando você aplica a técnica, né, que eu vim como profissional, então você executa a técnica, é um tipo de desafio. Aí quando você empreende, que você lidera pessoas, porque as pessoas, elas são humanas e cada uma é individual. A forma que eu falo com você não é a forma que eu vou falar com a outra pessoa. Uma cliente que senta na minha cadeira é diferente da outra, mas liderar as pessoas ainda é um desafio, né? Porque cada um também traz as suas dores, também traz os seus traumas, também traz as suas forças, entende? Então, assim, você tem que estar linear, tem que ouvir todas. E o segundo desafio é o fato de você ser mulher. O mercado da beleza, por incrível que pareça, hoje no meu salão ele é representado por 95% de mulheres. Porém, quem domina o mercado, os famosos, os que se destacaram, são homens. Então eu também tive que vencer isso. Eu fui a primeira mulher no Morumbi a quebrar paradigmas e protocolos masculinos, que antes só quem reinavam eram os homens. Se você puxar hoje no histórico, quem são os donos de salão, os salões mais famosos de São Paulo? Quem está por trás? Um homem.
e eu sou a América Riel, aqui no Panambi, para quebrar esse protocolo, dizer que as mulheres são fortes sim, porque são elas. Quem está lá dentro do salão são as mulheres. Então, isso é um grande desafio, você vencer os homens, sendo mulher, foi desafiador mesmo, porque eles não acreditavam. Estou falando isso na década, né, nos anos 2000, quando eu comecei. E aí eu comecei em 99, passei pelo Senac, depois em 2000 já trabalhando, em 2004 eu já comecei a fazer curso fora do Brasil, onde as mulheres daqui do Morumbi não faziam. Quem faziam eram os cabeleireiros homens dos jardins para lá, né? Então eu já comecei a quebrar protocolos. E isso foi muito importante, porque as mulheres precisam ser vistas. Elas que vão lá, trabalham, e como eu te falei, meu salão hoje tem 52 colaboradores, 95% são mulheres. Elas precisam mostrar, elas precisam brilhar, elas precisam reinar. E esse é um dos desafios também. E você trouxe uma realidade muito forte, porque há 20, 25 anos atrás, dentro de São Paulo, a área dos jardins ela era muito forte, né? E os grandes cabeleireiros, eles estavam localizados no jardim. Então, tudo que saía dos jardins é como se não fizesse parte, não pertencesse àquele pool de cabeleireiros que eram famosos, né? Então, eu vejo aí mais um grande desafio, porque você montou o seu salão fora dessa região que era privilegiada aí pelos grandes cabeleireiros, né? Exatamente isso, mas mesmo nessa época que realmente só existiam assim, os jardins, e como se não existissem. No bairro que eu estou, Morumbi, Panambi, né? E eu fui quebrando tudo isso e foi construindo, e foi uma carreira linda. Clientes maravilhosos, clientes que incentivavam, que chegavam na minha cadeira e falavam, não, você tem que estudar. E aí veio também o lance de estudar fora do Brasil, de começar a fazer cursos fora. E acabou que eu me destaquei muito mesmo, né, no início sendo cabeleireiro, porque era cabeleireiro que viajava internacional, cabeleireiro que fazia cursos na Europa, nos Estados Unidos, em Londres. E aí eu fui quebrando realmente ali, ó, como eu digo, com as mãos, esse protocolo que era muito ainda machista, que só os cabeleireiros homens eram bons, e fui ganhando meu espaço. Com muita vontade, ética e estudo. Eu ouvi falar assim porque os seus olhos brilham quando você fala, né, da sua história. Isso é muito gostoso, né? Qual foi o lugar que você foi estudar fora? Eu fui para Londres, numa academia chamada Tony Guy, eu fui Vidal Sassoon na Alemanha, eu fiz Jean-Claude Juliá em Paris, eu fui para Las Vegas, para o Chile, Nova York 3 vezes, enfim, vários lugares. O primeirinho fora do Brasil foi na Argentina, no Instituto Longueiras, que isso foi em 2004, que foi o primeiro que era mais fácil acesso, questões financeiras, e foi uma cliente que falou assim, você é muito boa, muito competente, você tem que fazer um curso fora do Brasil, porque os grandes cabeleireiros fazem fora. Eu, Então peraí. Fui lá e fiz o primeiro, com as minhas condições ali, né, na América Latina, e eu me apaixonei. Depois disso, eu não parei mais. Aí eu comecei a ir para os Estados Unidos e Europa, e continuo até hoje. Depois fiz faculdade também, fiz exercício na Morumbi, que é um diferencial, inclusive, porque tem poucos profissionais da beleza que são formados, graduados mesmo. E agora também estou terminando a minha MBA pela FGV, só que agora é uma MBA de gestão empresarial. Termino a minha finalização agora dia 29 de novembro. Uau, parabéns, isso é maravilhoso. Não é extremamente importante você colocar isso, Mary, porque muitas pessoas acham que é só arregaçar as mangas e começar na prática e trabalhar no operacional todos os dias, né? Mas o dono do salão, ele precisa ter uma visão do todo, do seu próprio negócio, né? Então, o MBA em negócios, ele vai te trazer aquela visão estratégica, aquele olhar de águia, né? O que é que você precisa fazer para colocar o seu salão sempre em alta? E qual é com toda essa experiência que você traz, né, de vários cursos, várias viagens fora, porque toda vez que a gente viaja para fora, a gente tem um outro olhar, né, do que é que está sendo feito no mundo. O que é que você trouxe de toda essa tua experiência aí das viagens e dos cursos como diferencial para o seu salão? Eu trouxe. Isso é extremamente importante. Quando você viaja, você não tem que ficar observando somente as técnicas, né? Todas as viagens que eu fiz, eu sempre, mesmo que eram de lazer, eu sempre tirava um dia, 2 para conhecer os salões, visitar as academias. Você tem sempre que unir. E o que você tira? A cultura, o conceito, a história, todos os diferenciais, as experiências.
Então você está na Europa, você tem que viver as experiências. Eu lembro que quando eu fui para Berlim, me chamou muito a atenção que as mulheres às 7 da manhã elas saem na rua todas maquiadas. Mas não é uma maquiagem igual eu tô, tipo assim, é maquiagem de festa mesmo, várias e várias camadas, e a sobreposição de roupas. Aí você começa a entender de moda, porque você também não entende só do cabelo, né? Você deixa de olhar isso aqui, aí você passa a olhar no contexto inteiro, aquela maquiagem produzidíssima, aquelas roupas de sobreposições que elas usam muito na Europa. Aí você começa a implantar até a ter um estilo diferenciado. O seu estilo faz também com que você seja vista, e você tem que trazer as inovações e o medo de ousar. Quando você viaja, você passa a ter mais cultura. É isso que eu falo para a minha equipe. Não importa onde você vai. Pode ser no Brasil, fora do Brasil, mas você tem que entender a cultura. E você tem que saber. Então, você se torna automaticamente uma pessoa mais culta. Então, você não pode fazer uma viagem. Um exemplo. Vamos falar de Paris. Eu fui para Paris já 4 vezes. E ir lá e só ficar mostrando as lojas, que é maravilhoso, né? Você lá mostrar todas as marcas, que eu também faço isso e adoro, fico na fila e entro e tudo. Mas e o museu? E a igreja? E a catedral? E o que está por trás? E como que foi que Napoleão chegou? Como que ele atravessou aquela avenida? Então você começa a ter cultura, porque você começa... até o seu assunto muda, né? Quando você vai falar com a cliente fala, gente, é isso, não é só sobre cabelo. Porque você traz o que aquele país viveu, né? A história, como que eles venceram. Aí você traz até as suas inspirações do passado mesmo, né? Como que eles construíram aquilo tudo tão lindo, não tinha recursos, e aquilo tudo desenhado à mão, feito à mão. Aí você começa a entender sobre isso e você começa a implantar isso no seu negócio. Se os caras fizeram isso, a mentalidade deles era muito à frente. Hoje, com tanta tecnologia, vamos implantar também. Isso é muito gostoso, né? Porque a gente está vivendo um momento de desconstrução do belo. Né? Tudo que a gente olha hoje são linhas retas, né? A gente olha para a arquitetura, a gente vê o quanto os prédios mudaram, a gente olha para os parques, a gente vê que a gente está passando por uma fase de transição, em que a própria inteligência artificial ela atua muito, né, na questão do que é belo hoje e o que não é mais. Então, quando você traz toda essa sua vivência da sua viagem, né, de ter atravessado a rua, foi para Londres, né, e deve ter, com certeza, porque todo turista faz, né, atravessar a Abbey Road, tirar foto lá também. Fazendo bem facinho. É extremamente importante a gente vivenciar o que os outros que estiveram antes da gente aqui também fizeram, porque a partir do momento em que a gente traz essa questão de olhar para o passado, a gente modifica o nosso presente, né? E eu acredito que o visagismo ele seja muito viver o belo, né? Como é que o visagismo ele entrou na sua vida? O visagismo ele é extremamente importante. Em 2008 foi quando o visagismo chegou no Brasil. Eu vou até citar o nome dele, porque esse cara merece o mérito. É o Philip Hallowell, foi o primeiro cara. Ele é brasileiro, que ele morou em Londres, e ele trouxe o visagismo para o Brasil. E ele chegou de Londres, ele ficou 20 anos. E ele é um cara fora da curva, então ele estudou teologia, história, porque o visagismo ele vem de arquétipos. E ele chegou em 2008 e eu, curiosa como sempre, inovadora como sempre, tudo que é relacionado à beleza, eu sempre fui a primeira. Tem um curso de tal coisa, vamos fazer. Eu não sabia o que era. Eu fui pro curso dele sem saber absolutamente nada. Só confiei, só sabia que era algo transformador na área da beleza. Eu saí de lá, vou te falar bem a verdade, não sabendo nada, porque ele era complexo em 2008. Quer dizer, o meu conhecimento era pouco em 2008. Em relação ao visagismo. E era muito novo ainda, né? Aí eu fui, terminei, e a cabeça borbulhando. Eu entendi o conceito, mas eu não sabia aplicar. Eu achava que eu não sabia. Mas eu não tinha nem coragem de falar para cliente que eu ia fazer uma consultoria, mas eu já fazia, eu já entregava. E aí elas falavam, nossa, você acertou, você não sei o quê. E na minha cabeça, inconscientemente, eu tinha acertado. Mas eu tinha aprendido tudo, só não tinha coragem de aplicar. Mas aí eu fui para a faculdade, a Embi Morumbi. Daí a Embi Morumbi também, esperta,
Que é pioneira nisso, né? Pioneira, que eu também achei incrível. Eles também trouxeram professores também, meu professor de corte também tinha vindo de Londres, que era o Márcio, outros professores, eles trouxeram também essa galera que estudaram fora uma temporada, e aí implantou aquele curso. E aquele curso foi tão rico, ali eu comecei a destravar um pouco mais. Eu peguei o conceito do Philip Hallowell, que ainda era muito novo, inovador, e aí a universidade já trouxe na prática, né? Aí eu já comecei a praticar e continuei estudando com outras pessoas. E o visagismo, por que ele transforma? Porque as pessoas acham que ele trabalha só o externo, e não é. O visagismo, ele começa na conexão com a cliente na parte interna. Você tem que entender quem ela é. Você tem que entender qual é o desejo de imagem dela. Você tem que entender o que ela viveu na infância, o que ela está vivendo e o que ela deseja viver. Porque senão você faz algo de modinha, de pega lá um Pinterest, uma coisa de internet, de Instagram, ela não vai viver aquela realidade do Instagram na casa dela. Ela não tem cabeleireiro e maquiador todo dia. Ela não está arrumada o tempo todo. Então a gente tem que trabalhar com a realidade dela e melhorar os pontos. A gente faz uma conversa, uma análise, entende o que ela deseja expressar, né? E a partir disso você trabalhar. Só que aí você tem que entender, né? O que significa, quais são os pontos que ela quer, se ela quer força, se ela quer carisma, se ela quer sensualidade. Aí você aplica no corte e na maquiagem. Mas antes de chegar no corte, na maquiagem, você tem que entender profundamente quem a pessoa é. É entender de pessoas, literalmente. E o visagismo, ele faz esse desbloqueio. Quando você estuda, não digo que você vai estudar 2, 3 dias ali, que você vai aprender, mas quando você entende a essência da pessoa, e barra técnica, né? Você tem que saber a teoria e depois saber aplicar. Aí sim, você consegue... E o visagismo, ele foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu comecei a ter essas clientes que voltavam, meu, seu corte é maravilhoso, seu corte é maravilhoso, no fundo eu já tinha entendido elas, entendeu? Então, assim, eu comecei a ter uma divulgação orgânica, assim, no mercado sobrenatural, era um negócio absurdo. Todos os cabelos que eu cortava, as pessoas falavam assim, gente, eu cortei o cabelo com a Meire, ela corta muito bem, vocês não estão entendendo, ela é maravilhosa. E poderia ser curto, médio, longo, mais velha, mais nova, e eu mantenho essa carteira de cliente até hoje, sabia? E vem clientes novos chegando todos os dias. Então ele foi um divisor de águas na minha vida e divisor financeiro também. Eu acredito que sim, porque o visagismo, ele traz muito do que... Não é só o cabelo e não é só a roupa, né? A gente precisa compor um estilo e precisa ser fiel àquele estilo, mas muitas vezes aquele estilo em que a pessoa vive, ele precisa ser mudado, então a pessoa precisa realmente viver o arquétipo para que ela possa entender isso. Muitas vezes eu percebo que mulheres, e trabalho já com empreendedorismo feminino há mais de 20 anos, eu percebo que as mulheres usam uma determinada roupa para a noite, num evento do dia, uma maquiagem muito simples, muitas vezes sem pintar a unha, sem uma composição visual de acessórios que compõem toda aquela imagem, né? Então fica tudo muito pobre, muito perdido, e aquela imagem que ela traz não confere credibilidade, não confere autoridade. Então, falar sobre visagismo, a gente precisa abrir o olhar, né? Mudar o mindset da mulher para que ela realmente possa ser um marcante no mercado dela, né? Estou falando isso porque alguns anos atrás, isso deve fazer, você falou de 2004, e em 2004 eu passei por uma experiência assim, a gente está falando de 21 anos atrás, eu nunca tive cabelo curto na minha vida, desde pequena. Eu olho aquelas fotinhas de pequenininha, tipo 5, 6 anos, ainda era um cabelinho mais curto, mas a partir daí eu sempre gostei de cabelo comprido, né? Sempre tive bonecas de cabelo comprido, eu queria cabelo comprido e vivia aquela minha vidinha de criança com cabelo comprido. Quando eu cheguei dentro de uma empresa que eu precisei mudar de estado, várias pessoas que estavam no meu redor, inclusive o headhunter que me indicou para lá, para eu assumir essa consultoria no Sul, em Porto Alegre, ele falou assim, lá as mulheres costumam usar cabelos mais curtos, por que você não corta o seu cabelo Chanel?
você tem um rosto bonito, né? Vai com um cabelo Chanel. Aí eu cheguei pro cabeleireiro e falei que eu queria um cabelo mais despojado, né? Não precisava ser um Chanel tradicional, mas podia ser mais despojado. Ele pegou e cortou o cabelo como uma cortininha aqui. O cabelo demora para crescer, né? A gente precisa ter muito estímulo de terapia capilar, né? De muita massagem, muito home care para poder aumentar esse estímulo e ele crescer mais rápido. Mas eu emagreci 20 quilos, porque eu olhava no espelho, eu não me encontrava naquele cabelinho curtinho, eu vivia penteando, vivia fazendo escova, vivia com o cabelo arrumado, maquiada, para poder me encontrar dentro daquilo, até que começou a crescer um pouquinho e mudou, né? Depois de um ano ele já estava mais a minha cara, mas demorou 2 anos para eu poder limpar aquela imagem de uma pessoa que não era eu. O que você faz quando você conversa com a sua cliente, você conversa com uma mulher empreendedora, para poder entender o dia a dia dela, para poder entender o arquétipo que ela quer assumir, qual a imagem que ela quer passar para os próprios clientes, para que esse resultado seja extremamente efetivo na imagem da mulher? As pessoas precisam entender que existem ruídos na comunicação, igual você falou, para você ir para o mercado da beleza. Às vezes tem empreendedoras que elas também precisam ser lapidadas, sim, com a postura. Roupa, maquiagem, acessórios, tem que estar na mesma harmonia. O visagismo, ele é harmônico. Não adianta eu ter um cabelo muito bacana e de cara lavada. Não adianta eu estar toda maquiada e uma roupa, uma calça jeans, uma camiseta. Nada contra, tá? Mas depende do trabalho, ela não vai passar credibilidade, né? Depende da empresa que ela tem. Então, se ela é uma empreendedora, ela tem que prestar atenção nesses detalhes. Começa por aí. Então, a pessoa tem que sim estar harmônica entre da cabeça aos pés. Existem consultorias completas, que é para você definir corte, definir a cor e definir o estilo, né? Porque cada corpo tem um estilo. Você pode ser o X, o Z, o Y, o retângulo, enfim, a pera, né? Então, ali você consegue indicar para ela um tipo de roupa adequada também. Para ela, aí vai tendo aquela harmonia. Sabe quando você olha a pessoa, pode ser alta, pode ser baixa, pode ser mais cheinha, mais magrinha, mas ela está harmônica, porque ela entrou na consultoria completa. E em relação ao seu corte, quando isso acontece, eu sinto a dor pela cliente. Por quê? Porque o cabelo, gente, é o nosso Face ID. Eu brinco que o cabelo é isso aqui, ó. O que você vê primeiro? Você não vê nem o seu rosto, você vê o seu cabelo. Quando você se olha no espelho, quando você se olha no celular, você vê o seu Face ID. E quando você não se reconhece, aquilo é dolorido. E você sabe que vai demorar anos para crescer. Porque a gente cresce em média 1 centímetro, 1,5 centímetros por mês. Então, são anos crescendo, né? E aí entra aquela parte, né? Da escutativa. O profissional, ele tem que escutar, analisar o contexto inteiro e fazer as sugestões. Ele, como profissional, eu tenho clientes que chegam na minha cadeira e elas falam, igual você chega loira, aí, sei lá, brigou com o namorado, brigou com o marido e fala, quero escurecer meu cabelo todo. Eu simplesmente não escureço naquele dia. Aí eu não vou falar isso pra ela, né? Aí você vai lá, você conversa, você fala, olha, vamos entender um pouco, por quê? Você tá tantos anos loira? Não, tô cansada, quero mesmo, nananã. Você tá bem? Como é que tá seu relacionamento? Ai, quero que morra. Aí você fala, aí você já entende, né? Aí eu falo, olha, vamos cortar hoje, fazer uma hidratação, fazer um corte bem bonito, moderno, sem mudar muito. Porque você vê que a pessoa não está num bom dia. Então, às vezes, você fazer no impulso, para cliente profissional tem que ter essa sensibilidade. Porque depois já bate o arrependimento, aí se ela estiver decidida mesmo, certa do que ela quer, aí sim, a semana que vem ela volta e faz. Mas a visão do profissional, essa responsabilidade é nossa, gente. Quando a gente trabalha com imagem, com autoestima, você pode resgatar uma autoestima que está precisando de você, ou você pode colocá-la lá embaixo. Então, a nossa função é sempre resgatar, ter um olhar calmo e carinhoso sobre a pessoa e nunca o julgamento, né? Igual você falou. O que é belo para você não é para mim e vice-versa. Então, a gente tem que respeitar. O que a pessoa gosta? Você gosta de cabelo longo? Ótimo, você tem uma personalidade de quem usa cabelo longo. A outra gosta de um cabelo curto raspado.
Perfeito. Dentro do que ela gosta, a gente tem que oferecer o melhor. E explicar, isso é mais harmônico, isso é mais fashion, isso vai te dar mais manutenção, isso vai te dar menos manutenção, isso vai te levar para uma linha mais sexy, isso vai te levar para uma linha mais empoderada, isso vai te levar para uma linha mais de governante, porque daí você usa os arquétipos, né? E aí você explica, isso aqui é um temperamento melancólico, é um temperamento colérico, você quer qual temperamento fleumático, sanguíneo, e aí você vai explicando o que cada temperamento representa e que linha que ela quer fazer no momento, ou se você pode harmonizar ali uns dois, mais ou menos. Você também não vai trabalhar um arquétipo só, um temperamento só, entendeu? Você pode fazer uma mistura. Eu sempre misturo quando a cliente está no período de liderança dela, mas eu sempre falo, tudo bem, você vai liderar, mas você também tem que ser acessível. Porque se você faz uma imagem muito forte, só de liderança, uma cor escura, uma cor vermelha, uma base reta, e você vai estar lá. Todo mundo vai ter medo de você, mas é isso que você quer? Você não quer acessibilidade? Então depende, né, do propósito, aí você tem que explicar. E é isso que eu faço. É porque eu adoro falar sobre arquétipos, né? E depois que a gente percebeu que o arquétipo, ele passou a fazer parte de todo o mercado e não só de um nicho, né? Porque antes a gente estudava muito arquétipo para liderança, ou então para entender a mente compradora do nosso cliente, né? Mas hoje não, hoje o mercado todo fala sobre arquétipo e é super importante porque a gente tem aquele dominante e o subdominante, né? E a gente, é o que você falou, não é todo dia que você está no arquétipo dominante, ou a gente realmente precisa fazer isso, trazer o dominante com mais leveza para que ele possa aproximar, porque senão ele é tão forte que ele isola aquela pessoa e ela fica sozinha, né? Isso eu acho que foi até uma gestão do passado, assim, existia essa liderança, né, que os líderes governantes, assim, eles tinham aquele distanciamento. E hoje, mesmo esses líderes que são muito fortes, que são dominantes e tudo mais, você pode ver que eles também já têm acessibilidade junto, já mudou, já tem o arquétipo ali do amante também, que é aquela sedução. Então, a voz mudou, né? A voz do mundo, a liderança mudou. E eu acho isso muito importante, e você consegue traduzir isso nos penteados, na cor. Como você disse mesmo, a Carolina Dickmann agora, ela colocou uma cor escura. Ela está fora do visagismo, ela está fora da cartela dela, fora da harmonia. Mas ali, certamente, é um posicionamento de imagem que ela vai fazer algum trabalho, ou acho que ela fez uma campanha para alguma marca. Então tem um porquê por trás e tá tudo bem. Você entendeu? Mas se você pegar que a pele dela, ela tá ali no contraste médio, ela subiu o contraste, indiretamente ela gera um distanciamento. Mesmo que seja inconsciente, entendeu? Do público, ela vai gerar um distanciamento por conta dessa imagem poderosa, mais escura, mais fechada. Para ela ter uma harmonia ali, um equilíbrio, vai ter que fazer umas ondas suaves, vai ter que fazer uma maquiagem leve, vai ter que usar uma cor de roupa mais clara, para trazer uma acessibilidade. Caso contrário, ela vai usar uma roupa preta linda, maravilhosa, não vou dizer que tá feia, porque eu digo, como eu mesma disse, ela é linda até careca, né? Não é questão de ser feia, mas é questão de temperamento, de harmonia, e o que está harmônico. Nesse atual momento, certamente foi por uma campanha, ou algum personagem, e a gente sabe que vai ser uma coisa bem forte, bem poderosa. Exatamente isso, né? A gente precisa entender o momento, né? Entendendo o momento, a gente consegue passar adiante, né? Mas a gente tem que falar para a cliente, porque a cliente vê, por exemplo, eu sou loira, igual a Carolina, e ela escureceu o cabelo, então vou escurecer o meu também. Só que lá ela está com todo um contexto por trás. O figurino, a maquiagem, o maquiador. Você vai ter tudo isso? Não. Igual você e eu, nós somos loiras. Vamos passar um preto aí no nosso cabelo. Você entendeu? Eu já fiz isso em algum momento da minha vida quando adolescente e as pessoas não me reconheciam na rua. Meu cabelo é claro e ele vai clareando conforme eu vou me expondo ao sol. Mas eu peguei tingido com aquele preto azul, né? Quando eu cheguei em casa, minha mãe não me reconheceu. Ela falou, você tá de peruca? O que é isso? Tá horrível seu cabelo. Então, a gente precisa entender, né? Eu sou aquela branquinha rosadinha. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso também, porque eu sei que eu me exponho um pouquinho, eu já fico mais rosadinha. Então,
Vamos entender, né? A gente estava falando de cabelo curto, né? Até trouxe aqui a minha experiência com cabelo curto, mas você tem um método, né, que você criou, que é o Descomplicando o Cabelo Curto. Como é que isso impacta a vida das mulheres e das profissionais e por que você decidiu trabalhar só com o cabelo curto? Eu criei esse método porque eu percebi que era uma dor das clientes e dos profissionais. Poucos profissionais do mercado da beleza sabem executar técnicas perfeitas para cabelo curto. E eu executo muito bem. Então aí começou com as clientes, né? Eu entregando muitas clientes de cabelo curto, e como eu disse, eu trabalho no bairro Morumbi há 27 anos, e aí virou assim aquela referência. A cliente estava no supermercado. Ah, você corta cabelo com a Meire. Estava no restaurante. Ah, você corta cabelo com a Meire. Estava na academia. Então acabou que ficou uma marca. Virou a minha marca. Onde elas passam, as pessoas sabem, você corta com a Meire, porque o corte dela é diferente. E aí eu criei o meu método Descomplicando Cabelos Curtos para os profissionais da beleza, para ensinar mesmo, porque muitos têm dificuldade. Então eu falei, gente, e o cabelo curto, para mim, né, ele é simples de executar. E eu explico isso no meu curso, né, que não precisa você ficar pensando tanto nos ângulos e nas formas, você tem que entender da anatomia da cabeça, do rosto. E aí, nesse meu método, eu ensino 3 técnicas. Então, você consegue trabalhar 3 tipos de rosto e 3 tipos de... Pode ser mais jovem, mais velha, uma bochechinha maior. E aí eu descomplico mesmo. Eles entenderam isso. Então, esse método, ele impacta, né? Ele impactou a vida dos profissionais quando eles entenderam que uma técnica bem executada e assertividade na avaliação facial, né, no Face ID, ele consegue. E essa técnica hoje ela tá bombando, ela é maravilhosa. Que delícia, eu quero entender um pouco mais. E para quem está nos ouvindo, né, o cabelo longo é mais para o meu cabelo, o tamanho do cabelo longo. O seu cabelo é tamanho médio? O meu cabelo é médio. E cabelo curto é aquele cabelinho na orelha? Cabelo curto, ele pode ser desde um undercut, que você coloca ele bem curtinho aqui nas laterais da orelha, nuca. Você pode ter o pixie, que é também franja. A partir do maxilar aqui, ele já é curto. Mas dentro do curto, você tem variações. Para todos os tipos de pessoas, de rosto, idade, enfim. Então, dentro dos curtos, tem muitos, incríveis. E os curtos, por que eu criei um método? Porque se você não tomar cuidado, ele fica masculino, né? Quando o profissional não sabe executar, aí ele deixa de ser sensual. Então, assim, o curto, a mulher tem que ter a sensualidade sempre. Sempre. Ela tem que se manter sensual. E eu criei esse método realmente preservando algumas características que a deixam sensual. E dominante, né? Porque uma mulher de cabelo curto não quer guerra com ninguém, meu bem. Exatamente. A mulher que vai lá e corta um cabelo curto, você pode saber que ela tá com a autoestima lá em cima, preparadíssima, segura da própria imagem. Então, é um poder ali, ó. Eu entrego um poder. É uma signature, uma assinatura. É exatamente isso, né? Você lembra quando a Demi Moore, ela cortou o cabelo bem curtinho, que ela fez o filme, né, do Ghost? E naquela época já era um paradigma que ela estava quebrando, porque ela era uma mulher bonita, de cabelo comprido, e cortou o cabelo todo repicadinho, né, com aquela franja repicadinha, e ficou muito doce para o rosto dela, né, ficou muito meigo, né, muito suave, né. E é extremamente importante a gente ouvir o que a pessoa faz, ouvir quem é a pessoa no dia a dia, porque senão a gente modifica completamente a vida dela, principalmente se o marido, os filhos não gostam de cabelo curto e ela aparece de cabelo curto, né? Não, tem que estar alinhado ali com ela, com o marido, principalmente, porque também não adianta você falar, eu faço cabelo só pra mim. Se você tem um parceiro, se ele gosta de um cabelo médio, alinha antes, fala, olha, eu vou cortar um pouco mais, porque eu acho que vai ficar melhor no meu rosto. Tem que dar uma alinhada também, para não gerar uma frustração de nenhum dos lados. Exatamente. De cabelo curto. Inclusive agora o meu tá médio, porque eu deixei crescer pro casamento do meu filho, que foi sábado. Mas eu uso mais curto que isso. É que eu deixei crescer fazer penteado. E eu gosto, e aí meu marido já sabe, então ele já sabe quanto é desse tamanho, tá enorme, já é longo.
Aliás, eu vi as fotos, né, que você publicou nas suas redes sociais e você está lindíssima porque você está usando um apricot, né, um laranja, né, para quem gosta muito, que está muito ligado aos chakras de sobrevivência, né? Você usa essa cor também, né? É uma cor muito forte. O meu salão tem essa cor, inclusive. Eu vi que é a mesma cor, o mesmo tom, a mesma cartela, né? Por que você escolheu essa cor? Porque a Meire, ela tem muita energia, a Meire Carriel aqui. E eu quis transmitir essa mesma alegria, essa mesma energia da Meire Carriel dentro do Dopamina. Então eu estudei as cores, eu coloquei o visagismo dentro do meu salão. Então se você entrar no meu salão, você vai ver que lá ele tem linhas, ele tem formas, ele tem cores, que é a base do visagismo, né? Textura, então se você pegar meus lustres, você olhar, você vai entender que ele tem texturas diferentes. E eu também quis trazer essa personalidade, que foi essa personalidade que me fez chegar onde eu cheguei. Eu trouxe a minha essência para dentro de um salão. Todos os salões basicamente são begezinho ou marrom escuro, dourados, né? Sempre. Dourado, ou se for de mulher, rosé. Um exemplo. Rosé, marrom escuro, dourado. Essa é normal. Ou seja, bonito, mas sem uma personalidade. Porque qualquer pessoa que não tem uma personalidade, ela vai fazer isso. Ela vai colocar o menos que não vai errar. Que é uma cor clara, neutra, e tá tudo bem. Aí eu falei, mas essa não sou eu. Vou trazer a minha identidade, a minha personalidade para dentro do salão. E eu gosto da energia do laranja, né? Porque eu acho que o laranja, ele tem... A gente até criou uma campanha agora chamada Perol, baseado no laranja. Ele tem essa energia, é uma cor quente, então ele te abraça, ele te acolhe. Ele é belo também, e claro, para neutralizar, para equilibrar. Eu trabalhei com azul, né? Então, assim, tem pontos de azul também. Então, eu puxo a energia lá em cima, que gera o impacto, mas eu também tenho o azul, que é o equilíbrio. Então, em alguns momentos que a pessoa olha, ela vai ver um azul claro. E o restante, tudo na textura e formas. Eu usei várias formas. Formas arredondadas, formas de nuvens, né? Formas lúdicas. Então, dentro do meu salão, eu trabalhei muito o visagismo. Eu falei isso para minha equipe esses dias, eu fiz uma reunião, eu falei, o visagismo ele começa desde a entrada da porta. É por isso que as clientes entram e elas olham assim, elas falam assim, uau! Uau! Porque ele não é uma caixa quadrada, igual você falou, né? Que todo mundo é as linhas retas, a caixa quadrada, o mais do mesmo. Não, a gente tem que ser o que a gente é. E eu trouxe isso para dentro do meu negócio. Exatamente, e me chamou muita atenção porque o laranja, embora ele esteja ligado aos chakras inferiores, que são os chakras de sobrevivência, é muita energia na veia, né? E os meus logos, tanto da minha agência quanto os meus logos das minhas outras marcas, eu trabalho muito o azul bebê com o laranja, o azul marinho com o laranja, porque o laranja ele também estimula a comunicação, né? Ele estimula que a gente tenha essa energia de movimentação, né? E por isso que você fala dos movimentos, né? E me chamou a atenção justamente por causa disso, porque eu gosto muito e é diferente, né, você entrar no salão que não tem energia, o cabeleireiro vai te propor uma mudança, mas você não sente essa mudança no salão, você sente na pessoa, né? Então é importante você preparar a pessoa desde a porta, né, porque a tua fachada ela tem essa cor, né, o aperol, o apricot, o laranja, né, desde a porta até a hora que ela senta na cadeira, para que ela esteja realmente ativada, para que ela esteja estimulada à mudança que ela vai passar, ou não, né? Ela chega lá, ela só quer fazer uma manutenção, mas ela precisa do estímulo externo também, né? Quando a cliente chega de primeira vez, né, no salão, ela faz isso, do jeito que eu te falei. Uau, ela realmente já é impactada. E é isso que você falou, se ela está em busca de uma transformação, ela vai sentir essa confiança, né? E eu falo também sempre isso, o que você fala, você tem que fazer. Então, assim, a Meire, para quem convive com a Meire, sabe que a Meire tem energia. A energia que eu digo assim, é um astral, é realmente trabalho, acordar cedo, dormir tarde, treinar equipe, liderar, fazer reuniões. Essa energia, ela tem que ser mostrada no meu salão.
Imagina a Meire, que é elas me chamam de furacão, né? Que é um furacão. Chega lá e tem um salãozinho assim, não salãozinho no sentido, né? No sentido assim, é tudo muito zen, é tudo muito clean, tudo. Ah, é o chique, é o sofisticado? É. Mas as nossas clientes, como que elas gostam? Elas gostam de vibrar, elas gostam de serem vistas, elas gostam da energia boa. Então, é isso que você tem que entregar. Tem que saber quem é seu público, né? Exatamente isso, né? E eu quero saber como é que você traz a tua equipe, né? Você até comentou, né, que são mais de 50 colaboradores. Como é que você enxerga essa responsabilidade de liderar a equipe dentro desse salão, com essa vibe de energia, com essa vibe, com essa pegada forte? Você espera isso dos seus colaboradores também? Eu espero. Eu falo tudo isso que eu falei para você, eu falo para eles, eu falo que o cliente ele entra, ele tem que ser bem recebido, ele tem que ter energia, eu ensino. Então, o que eu faço? Eu dou direção, eu dou estrutura, eu dou treinamento, eu ensino posicionamento, eu ensino como falar, eu ensino técnicas. Para quem está aberto, uns desenvolvem mais rápido, outros menos. Mas dentro da equipe, eu deixo super claro. Você quer crescer? Vem, vamos fazer isso, isso, isso. E liderar é isso, só que cada um tem o seu tempo. Existem as reuniões em grupo e existem as reuniões individuais e até treinamentos individuais. Porque tem pessoas que são mais tímidas. E mesmo essa mais tímida, você consegue conduzir e fazer com que ela eleve, só que o jeito vai ser diferente. Existem aqueles que são mais rápidos, mais acessíveis, estão mais dispostos. Então, eu faço isso sim, com todos eles. Do jeito que eu faço com a equipe, que eu quero que a equipe se sinta bem. E eu falo também outra coisa. Não adianta o líder crescer, o espaço crescer. Vamos pensar em Neire, líder, dopamina, um salão maravilhoso. Eu tenho que fazer a equipe toda evoluir. Eles acompanham, e eu falo isso. Eu falo, não adianta eu estar aqui e vocês estarem aqui. Bora todo mundo junto. Porque a cliente espera de todos. Elas não esperam só de mim. Na hora que ela entra dentro da empresa, é o meu nome que tem que ser representado. Então, a equipe tem que ter a mesma energia, o mesmo sorriso, o mesmo olhar, e tem que ter... E aí, para isso, eu dou base, dou suporte. Dou treinamento. Se tiver que fazer algum treinamento externo, faz. Se tiver que trazer alguém para dar palestra, trago. Se tiver que fazer com a gente lá no escritório, sim. E a gente vai fazendo esse acompanhamento. Só que eles entendem, né? E crescem. E a equipe cresceu muito, cresce. Eu já venho desenvolvendo há muito tempo. Então, assim, elas acabam se inspirando, né? Essa forma que eu sempre trouxe de estudar, eu sempre falo, gente, o conhecimento liberta. Guarde essa frase. Conhecimento liberta. Então, para minha equipe, eu falo isso. Quanto mais você souber, melhor para você. Não é tipo, é para Meire. Não, porque você vai ter bom assunto com a sua cliente, você vai entregar, você vai saber. Eu estou ensinando visagismo agora para as minhas manicures. Porque até então, a gente falava muito de visagismo, né? No cabelo, nas sobrancelhas. Lá no salão, por exemplo, todos os meus cabeleireiros, quase todos, são visagistas. As meninas das sobrancelhas são. As meninas dos cílios são. E agora eu estou praticando com as meninas das unhas. Porque cada unha, cada formato também representa um temperamento. E aí, quando eu fiz a primeira reunião com elas, que eu perguntei o que significa o formato quadrado, redondo, o almond, aí eu já estou treinando elas, né? Porque elas também agora, como nails e manicures, né? Elas também precisam falar a mesma linguagem. Então, eu estou desenvolvendo o time inteiro, como eu disse. A gente começou no cabelo, nas sobrancelhas, nos cílios e agora está chegando nas unhas. E aí, quando o time todo entende a sua linguagem e veste a sua camisa, e o importante é que eles vistam a camisa entendendo o porquê, né? Aí, quando eles entendem o porquê, fica mais fácil, aí todos falam a mesma linguagem. E o resultado é ser uma empreendedora diferente e inspirar outras pessoas. O que a gente tem que ser é uma inspiração, né? E uma motivação para outras pessoas que empreenderem também. É legal você passar esse conhecimento para elas, né? Porque é importante a manicure também entender, né? Porque ela deixa de ser manicure para ser uma pessoa que consegue entender todo o contexto da mulher empreendedora, né?
falando um pouquinho sobre isso, qual que é a competência que você considera mais importante ou indispensável para as mulheres que querem empreender na área da beleza? Eu acho que é um mix. Eu acho que nunca é uma competência só. A competência de liderar. A primeira competência, eu acho que é a inteligência emocional. Porque você lida com pressão. Para você empreender, parece bobo, tá? É engraçado, a pessoa acha que empreender você tem que ter dinheiro, tem que ter conhecimento, tem que saber de processos, tudo isso é importante. Mas a primeira delas é ter inteligência emocional. Por quê? Você vai lidar com pressão dos seus colaboradores, dos clientes, dos concorrentes. Então, você lida com pressão do mercado interno e do mercado externo. Então, a inteligência emocional aí, o autoconhecimento, já é algo que, primeiro, as coisas que acontecem não podem te abalar. Segundo, conhecimento. Você tem que ter conhecimento. Se você vai empreender, você tem que ter conhecimento, não importa a área. Eu sou da área da beleza. Se eu não tiver conhecimento da área da beleza, eu conheço todos os meus setores. Inclusive, quem faz entrevista com as manicures, hoje mesmo eu fiz uma de manhã, antes de fazer o podcast. E não só conheço, como eu sei as técnicas. Porque muitas vezes eu reservo um horário para participar dos treinamentos junto com elas. Então, quando a cliente chega e faz algum comentário, se tiver algum comentário, eu já sei. Então, é importante a gente saber não só a parte de gestão, né? E tem que ter tudo. Então, tem que ter um mix de tudo. Inteligência emocional, conhecimento técnico e tático, estratégia. Por exemplo, as reuniões com o marketing. Quem faz? Eu faço. Porque o meu marketing, o externo, a agência externa que a gente tem, ele não convive com a gente lá dentro. Então, eu preciso participar das reuniões para ele realmente saber. Então, para empreender, você tem que saber multi-coisas, sim. E saber delegar. Então, eu estou falando com marketing. Aí, o que você faz? Ó, nós vamos trabalhar isso, isso, isso. Delega. Alguém faz, que é isso que a gente tem. A gente tem o marketing externo e o interno. Então, participou da reunião, nós vamos trabalhar isso aqui, já delegou. Deu treinamento para as manicures. Você tem que fazer um acompanhamento. Tá boa? Faz. A inteligência emocional agora, a inteligência emocional, isso cabe aos gestores mesmo, né? Isso é com você, porque, igual eu te falei, para você não se abalar com nada que vem do externo e do interno, e também fortalecer a equipe, ensinar isso para eles. E isso é o que eu falo sempre, é um dos desafios, e é um mix de coisas, né? Junto, assim, então é técnica, é o lado humano, você trabalha com pessoas, aí você tem que perceber quando uma pessoa, seja um colaborador ou uma cliente, não está muito acessível, não está muito bem. E você tendo essa inteligência emocional, esse autoconhecimento, você consegue. Eu brinco que para empreender você tem que ter algumas, não é um diferencial só, são vários juntos. E você trouxe uma questão muito importante aí, porque a inteligência emocional, ela está muito ligada à empatia, à escuta ativa, e quais são os comportamentos que as pessoas têm dentro das equipes, né? Um salão, normalmente aqueles salões tradicionais, a gente sabe que são lugares de muita fofoca, né? E você, com o teu olhar, com a tua presença ativa dentro do teu negócio, você permite que as pessoas aprendam. Então, a partir do momento que ela aprende, a cabeça dela já começa a trabalhar de maneira diferente, porque o olhar dela muda para a cliente também, né? E você elimina esse tipo de situação dentro do seu negócio, né? E muitas vezes o líder, ele tem que... Essa parte é uma parte dolorida, que isso foi no decorrer da vida que eu aprendi mesmo, no decorrer da vida que eu digo de gestora. Muitas vezes você tem um profissional competente e às vezes você tem que fazer o desligamento por comportamento. Hoje eu não contrato mais por técnica, eu contrato por caráter, porque caráter você não muda. A técnica você ensina, e é isso que eu falo, você não precisa ser a melhor agora. Dá uma semana, um mês que a gente te treina e te capacita. Mas o caráter, então hoje nas entrevistas, eu prefiro muito mais contratar um caráter e desenvolver as habilidades nas pessoas, do que contratar aquele currículo extraordinário que eu sei que vai ter problemas. Então, o gestor, ele tem que ter esse olhar, entendeu? E se tiver que tirar de dentro da sua equipe, você tem que tirar o mais rápido possível. E esse é um dos maiores desafios, porque você acaba tendo
apego também, né? Acaba tendo amor, apego, mas às vezes é necessário. Até porque as pessoas têm temperamentos diferentes, né? Ela pode ter um caráter fantástico, mas o temperamento dela é um temperamento difícil de se lidar, né? E aí, quando a gente fala, essa pessoa é difícil, não adianta, porque ela não vai mudar e a gente tem que tirar da equipe mesmo, né? Eu quero saber quais são os próximos passos, né, que você pretende dar no seu salão em relação ao empreendedorismo feminino. O que é que você projeta para os próximos 5 anos? Quais são as mudanças? O que você está pensando por aí, Meire? Conta para a gente aqui em primeira mão. Dopamina é sangue aqui na veia correndo por todo, né? Já começa com o nome dopamina. Mas os próximos passos é o nosso Dopa Academy, né? Que é uma academia para a gente treinar pessoas. Nós já vamos iniciar nosso primeiro treinamento agora, no próximo domingo e segunda, que eu acho que é 25, 26, alguma coisa assim, não lembro direito a data. E a gente já iniciou esse ano o Dopa Academy, né? Treinamento. Como eu disse, conhecimento liberta. Então, não adianta a Meire estudar, a equipe achar que não é importante. Então, eu mostro para eles que é importante, então eles começam a estudar, eles também praticam os treinamentos internos. Por exemplo, a gente vai dar treinamento de nail, né, alongamentos. Eu vou participar, vou fazer abertura, inclusive, falando do visagismo. Eu não sou nail, mas eu vou fazer abertura para nail, falando dos formatos, falando do visagismo, falando da importância, e a técnica quem vai executar vai ser ela. Então, a gente dá treinamento para as pessoas externas e também para os internos, para eles irem melhorando e aperfeiçoando esse olhar. Então, os próximos passos, dopamina, treinamento forte, que é o Dopa Academy, que já está aí, nós já temos a estrutura, né? Aí tem coisas que não sei se eu posso falar já. Mas, assim, o dopamina tem plano, tem projeto. Como é que é? Por isso que eu falei que era em primeira mão, né? Aquela conversa de pé de ouvido, né? Mas se for estratégico para você, não precisa falar, porque eu entendo que a gente também precisa olhar para o nosso mercado, né? E se o concorrente sabe que você está fazendo, com certeza ele vai querer fazer na frente, né? Então... Verdade. Então hoje nós vamos ficar assim, o dopamina ele está em constante crescimento, inovação, a gente busca inovação em primeira mão. Eu pratico, ele tem um diferencial muito, muito grande, gente. O meu salão, hoje, eu bato no peito e eu falo, não tem um salão que tem o que eu tenho, que é uma equipe de visagistas da cabeça aos pés. Até as minhas manicures são treinadas para serem visagistas das unhas, entendeu? Que salão que faz isso? Nenhum. Então, eu tenho visagistas formados, e não tenho um, não, e dois, eu tenho vários. Então, assim, o diferencial do meu salão é isso. Ele é um salão que já está sendo composto por visagistas e eu vou tornar toda a equipe visagista. Esse é o meu projeto. Segundo, educação. Transformar tudo que a gente sabe, que a gente viveu em educação e educar outras pessoas. Quando eu digo educar, é levar a nossa técnica, é levar o nosso conhecimento, é trabalhar a inteligência emocional, porque existem profissionais bons no mercado, mas às vezes não tem uma inteligência emocional, às vezes tem ruído na comunicação. Não adianta você ser extraordinária, cobrar XPTO lá no seu corte e se vestir de forma inadequada, não condiz com a cliente que vai pagar aquele valor alto. Então tem muitas coisas por trás. Isso tudo eu levo, eu falo, eu faço as minhas lives, eu explico sobre isso. E os próximos passos eu dou para casa, e vem muitas coisas, mas eu vou ficar ainda no silêncio. Mas a gente faz uma outra entrevista em outro momento para eu contar depois. E o Academy já é fantástico, né? Porque a partir do momento que você aproxima o colaborador do seu conhecimento, todos crescem juntos, né? Então, o Academy ele também permite que a pessoa modele a sua estrutura, a vida dela, né? Então, a pessoa ela olha para você, ela deixa de olhar para você com o distanciamento e ela se aproxima porque a admiração, o respeito, o carinho, eles vão tomando conta de tudo isso, né? E o Academy ele é importante para que você continue crescendo e todos crescendo juntos, né? Como uma escada em que todos sobem juntos, né? Isso é fantástico. Eu estou amando a nossa conversa, mas a gente precisa nós já estamos chegando no final dela. Eu quero saber que conselho que você dá para a mulher que é empreendedora ou para a mulher que tem medo de começar a empreender e arregaçar as mangas para começar a pôr a mão na massa no seu negócio?
Primeira coisa, as pessoas falam muito sobre medo, né? Você nunca vai deixar de ter medo, só que você tem que vencer. E o medo, ele diminui. Então, assim, para você que quer empreender ou que está empreendendo, que tem os desafios no meio do caminho, sempre vai ter. Se você está nesse nível hoje, amanhã eu vou empreender outro, é outro desafio, entendeu? Então, você tem que vencer os limites diariamente. É acordar e ter certeza que vai dar certo. É ter um antídoto contra a insegurança e fazer. Eu acho que você tem que apenas começar. Não de forma louca, sem estratégia, sem conhecimento. Não, tudo isso que nós já falamos. Então, você tem que ter conhecimento, você tem que ter estudo, você tem que ter estratégia e, acima de tudo, equipe. Então, você quer empreender, não importa, você vai montar uma loja, mas você tem que ter 2 vendedoras muito boas, você tem que ter equipe, um manobrista. Quando eu digo equipe, né, depende da área, eu estou na área da beleza, então óbvio que a minha equipe é muito maior e os desafios são diferentes, né, porque eu trabalho com cabelo, sobrancelhas, cílios, unhas, massagens, podologia, então assim, são vários níveis, né, de contratações. Mas para quem quer empreender, eu digo que vá com medo mesmo, mas antes de começar, tenha assim capacitado, né, já tenha estudado, tenha inteligência emocional, acima de tudo a inteligência emocional, para vencer os desafios diários, porque eu brinco que tem sempre um diabinho aqui, né? Querendo te desanimar. E aí o que você faz? Tchuf, bloqueia. Aqui você não pertence, né? Não me pertence. E as mulheres vão muito longe, porque eu acho que as mulheres têm isso, né? Mulheres empreendedoras, gente, elas já empreendem desde que nascem. Você é novinha, você já quer uma roupa, você já vai lá dar um jeito de conseguir. Quando você está namorando, você empresta uma roupa da amiga. A mulher, ela tem um diferencial, eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. E nós temos que levar isso para mais pessoas. Então, eu digo, empreender é um propósito, porque quando você entende que quando você gera empregos, você está levando benefícios para mais famílias, isso é importante. Importante. Eu aprendi isso na pandemia, que foi quando eu já sabia, mas tem momentos que tocam. Na pandemia, uma colaboradora ela chegou para mim quando a gente teve que fechar. E ela falou assim: essa é a minha única fonte de renda. O que eu vou fazer? Meu marido está desempregado. Essa é a minha única fonte de renda. E aquele dia nós 2 choramos juntas. Porque dói, né? Então, assim, você entende que existem muitas mulheres e aquilo me deu uma garra que eu falei: fica tranquila. Seu salário que está recebendo hoje não paga aluguel, não paga nada. Não, porque se você não sabe, se eu não pagar, você é despejado. Eu falei: não. É uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Então você guarda para alimentação e orientei. E aquilo fez com que eu não deixasse ninguém da minha equipe ficar desassistida durante o período de pandemia. Então, aí você já começa a entender um outro universo, né? Que você tem responsabilidade sobre o outro. Então, quando alguém empreende, ele gera oportunidade para novas pessoas. O empreendedorismo nas mulheres, eu acho que está muito forte, porque a mulher ela já empreende na sua casa, com seus filhos, através da educação. A educação, por que a mulher sabe educar? Porque ela já educa o filho desde que nasce. Ela já ensina a hora de tomar banho, de fazer, de mamar, de tudo. A mulher, ela já sabe. E ela tem isso muito forte. Então, eu incentivo as pessoas. Continue empreendendo, continue gerando oportunidade para outras. Mas, claro, com sabedoria, com estudo, com inteligência emocional, para você não se desgastar também. Porque as pessoas acham que é tudo lindo, né? Mas também, só quem vê os bastidores é que sabe. Para você chegar por exemplo, onde eu cheguei, eu olho para trás, mas eu admiro toda a minha história. Eu nunca, por exemplo, o que eu fiz? Eu nunca fiz nada de errado que denegrisse a minha imagem. Isso é importante. É você construir uma carreira sólida. E aí as pessoas falam assim: Meire, você tem o salão dopamina, porque eu saí de uma sociedade e montei a dopamina tem 1 ano, né? E eu empreendo há 10 anos. Mas o dopamina tem 1. Então, o dopamina é um sucesso absoluto. Não, gente, o dopamina começou há 27 anos atrás, quando eu iniciei, em 99. Então, assim, eu comecei a construir uma carreira inteira, que graças a Deus ela foi construída degrau por degrau, degrau por degrau. É isso que faz a diferença. Não significa, a pessoa tem que ter uma bagagem, e ela tem que ter tudo isso. E se ela não... E também tem que saber delegar, né? Porque não precisa carregar tudo nas costas. Você tem que acompanhar, mas você tem que delegar, porque senão você não dá conta. Eu falo isso, eu falo delegue, ensine e deixa a pessoa fazer, confie.
tem que ter um relacionamento de confiança também, senão a pessoa também não sai do lugar. Esse é o meu Aí conselho. tem várias coisas que eu quero comentar sobre o que você falou. Primeiro, aquele ditado do mercado que ilustra muito isso, que é primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? E você trouxe isso de uma maneira muito didática, né? Primeiro, a gente tem que começar, né, mesmo que seja com passos mais estreitos, para depois dar passos mais largos, e só a experiência traz isso, né? Porém, é a visão estratégica que vai ajudar, né? Sair um pouco do operacional e ficar na visão do líder, para que você possa ter a visão do próprio negócio e saber no que você vai investir, quais são as pessoas que você vai investir, para que você possa crescer com todos juntos, né? Abarcando todos no seu grande barco, e isso é maravilhoso. Parabéns pela sua história, continue honrando a sua história, que é fantástica, e eu quero que você compartilhe também com quem está nos ouvindo as suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar, Meire. Meu Instagram é @meiricarriel e o Instagram do salão é @meiricarriel dopamina hair. Dopamina mesmo, do hormônio da felicidade, né? Então, esses são os. Eu tô no Instagram, no Facebook, tem um canal no YouTube, ele está sendo ativado agora há pouco tempo, mas é esse, eu vou compartilhar aqui com vocês. Foi um prazer participar, adorei o nosso bate-papo, acho que foi super válido, acho que as mulheres têm que ir para cima, nós somos fortes, a gente tem a sensibilidade, acima de tudo tem que ter estratégia, por isso que eu falo, delegue, você tem que estar lá. As minhas estratégias eu faço à noite, eu faço no domingo, eu faço, por exemplo, quinta-feira é feriado, eu vou trabalhar o dia inteiro montando a estratégia do final de novembro e dezembro, não tem como, já estão prontas, mas você tem que revalidar ela com seu marketing, ver o que funcionou, o que não funcionou, ver a campanha que deu certo, a que não deu certo, entendeu? Então, assim, as estratégias a gente tem que fazer, eu faço por 3 meses, eu sempre faço as estratégias, né, para dentro do salão, eu faço de 3 em 3 meses, só que eu tenho que revisar para ver o que deu certo e o que não deu. E aí, você tem que tirar esses dias que as pessoas acham, ai, tá descansando. Não, o dono, ele também vai chegar a um nível em que sim, que é necessário e é merecimento. Mas enquanto a sua empresa ainda está amadurecendo, você tem que ter o seu tempo de estratégia, mas tem que saber liderar. Lidera, deixa as pessoas fazerem, entrega, confia e depois checa e vai fazendo. E foi um prazer participar com você, que outras mulheres sintam isso e que empreendam também e que gerem empregos para mais pessoas e que o Brasil tenha essa educação que eu acho que está faltando em todas as áreas. Conhecimento liberta, empreendam com amor, com propósito, com educação e com carinho. E eu sempre falo uma coisa, né? Faz para os outros como se estivesse fazendo para você. Então, o que você vai fazer? Se você vai fazer para alguém ou uma cliente, é aquilo que você gostaria de receber. E quando você faz isso, está tudo certo. Então, se você fizer para o outro aquilo que você gostaria de receber, você gosta de ser bem tratada, você gosta de ser bem recebida, você gosta de estar bonita. É simples, não tem muito segredo. E na sua empresa é a mesma coisa. Receba como gostaria de ser recebido numa empresa ou num restaurante ou em algum outro lugar. A fórmula é simples, gente. Como que você gosta de ser recebido? Como você gosta de ser visto? Da mesma forma, tanto para a equipe quanto para os clientes. É exatamente sobre isso, né? A gente faz para o outro o que a gente gosta para a gente, né? Só que muitas vezes a gente precisa ter esse olhar do cuidado, da atenção para entender o que o outro quer também, né? Então, Meire, eu agradeço muito pelo teu tempo, pela tua atenção, pela sua dedicação em estar aqui com a gente falando sobre beleza. E eu desejo muito sucesso para você na sua carreira, para que continue crescendo e levando à frente não só 50 como 100, 150 colaboradores. Muito sucesso. Exatamente. 50 é só o começo. Exatamente. No coração, fiquem com Deus todos. Obrigada pelo carinho e faremos a próxima. Com certeza. Então, para você que está nos ouvindo, eu agradeço também os nossos apoiadores, a Tânia Vieira Joias, a Casinha de Cílios Paulista e a garrafa de água informacional Aqua Quantum.
Você pode saber mais no meu site www.claudiacardilo.com.br/parcerias e adquirindo por lá você ainda leva de presente o meu e-book Comunique-se com Alma. Você gostou da nossa conversa de hoje com a Mary Carriel? Essa conversa sobre empreendedorismo feminino mostrou que empreender na beleza vai muito além da técnica. É sobre propósito, educação contínua, coragem para começar e a capacidade de transformar pessoas, começando por si mesma, não é, Mary? Então, do diferencial do Dopamina Hair aos próximos passos do negócio, Mary reforça que quando a mulher se fortalece, e aquela imagem da Mulher Maravilha traz muito isso, né? Que a gente coloca a mão aqui na cintura e pode vir que eu tô quente aqui, tô fervendo e a dopamina traz isso, mostra todo esse ecossistema crescendo junto. Então, que esse episódio inspire mais e mais mulheres a acreditarem em seus talentos, ampliarem a sua visão e darem o primeiro passo rumo ao empreendedorismo com autenticidade e confiança. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Obrigada. Tchau, tchau. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.